Sejam bem-vindos a mais um episódio do Deus Fala Podcast. E aqui você é edificado. O nosso Deus é o Deus que fala, e quando Ele fala conosco, nós recebemos refrigério, renovo espiritual. E eu creio e acredito que vocês serão edificados através desse testemunho que será contado aqui. Mas eu quero dizer para vocês, fique à vontade, prepare um ambiente aí, porque precisamos da sua atenção. Entendeu? Só não tem café, mas tem Jesus aqui. Oh, glória! E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, um grande homem de Deus. E eu estou tendo a honra de escutar o testemunho dele. Mário Ramos tem 37 anos de idade, natural da Bahia, da cidade de Euclides da Cunha. Um alô para a Bahia, eita glória! O Mário, ele tem 2 filhas e mora atualmente aqui no Ceará, né, Mário? Isso. Ô, glória! E também o Mário veio de uma família católica e também era católico. E agora a gente vai nos conhecer o Mário. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, queria dizer que é um motivo de felicidade estar aqui compartilhando o meu testemunho com cada um de vocês. Espero que o meu testemunho possa edificar a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. É muito forte, que bênção, né, meus irmãos? E aproveitando aqui a oportunidade, porque eu não perco a oportunidade, eu abraço as oportunidades. Eu quero lhe pedir, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Se possível for, compartilhe no grupo da família, compartilhe com os amigos, para que esse testemunho, esse canal venha se expandir. Porque o propósito, como eu falei, é para compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus e para que a vida de vocês venha a ser edificada. Porque quando você compartilha, alguém que está precisando de uma palavra ou de escutar algo que poderá ser falado através da vida do Mário, possa estar precisando dessa palavra, de escutar esse testemunho. Então, compartilha. Em nome de Jesus, Vaz. Tu dá lugar. Terra. Então, vamos lá começar. Mário, eu quero agradecer pela oportunidade de estar lhe entrevistando, escutando seu testemunho, de estar compartilhando com as pessoas que estão em casa. Mas queremos saber quem foi o Mário antes de Jesus chegar. Quem foi o Mário antes de se entregar para Cristo? E como foi a sua história, que é tão impactante e que as pessoas precisam escutar? E queremos saber também quando foi que Deus falou com você. Porque Deus, ele fala conosco, mas cada pessoa tem uma história diferente com Deus, né? Tem uma experiência diferente. E eu acredito que a sua experiência é uma experiência muito impactante. Então, compartilhe aí com o pessoal de casa. Agora, o podcast Deus Fala é todo seu. Pode ficar livre para falar à vontade. Diga tudo. Não sai daqui sem falar nada, não, viu? Fale tudo que Deus quer que você fale. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz, né? Primeira vez participando de um podcast, né? Principalmente uma pessoa igualmente você, né? Que tem um testemunho muito forte e Amém. é um motivo muito de alegria, né? Aos 4 anos de idade, né? Eu perdi o meu pai, né? Meu pai era o provedor de casa e ele trabalhava com fabricações de móveis, né? E aos 4 anos de idade, infelizmente, né? O Senhor guardou, né? Porque era uma pessoa muito boa Sim, e a gente passou por muita dificuldade, eu mais os meus irmãos, mas sempre Deus estava cuidando, né, da gente, mesmo passando por dificuldade. acredito. E foi muito difícil, né, a nossa vida, eu juntamente com meus irmãos, e foi uma vida assim dolorosa, né, de passar um pouco de dificuldade. Fome a gente não passemos, né, mas Uhum. a gente passou dificuldade, porque o meu pai era o provedor, né, de casa, Sim, meu pai que sempre comprava, né, os alimentos, pagava as contas e foi muito difícil que a gente passou, né, a minha infância, né, e tinha um momento quando a gente era criança que às vezes não tinha roupa, sandália, material escolar para a gente estudar, né, acredito. mas Deus sempre estava cuidando de nós, né, com tudo Sim, isso que a gente estava passando e a família da minha mãe não tinha condições boas, né, o meu pai.
Mas o Senhor sempre estava cuidando de cada um de nós, né? Nos mínimos detalhes, né? E a gente foi crescendo, né? Aos 9 anos de idade, eu tive que começar a trabalhar, né? Começava a trabalhar engraxando sapato, eu trabalhava vendendo pão na feira, eu trabalhava vendendo picolé na caixa de isopor. E isso muito novo. Isso muito novo, com 9, 10 anos de idade. Eu vendia Ainda é criança, picolé, né? criança aí trabalhando para poder ajudar a comprar o alimento, né, em casa e Sim. foi muito difícil mesmo, mas Deus sempre nos dando força para poder trabalhar, Aleluia. para poder vencer, ajudar em casa, né? E as nossas vidas sempre tem um legado, né? Sempre tem um legado, sempre vai ter uma história por trás, uma história de sofrimento, Sim. né? E tive que trabalhar. Eu lembro que às 3 horas, 3h30 da madrugada, às vezes eu acordava e ia para padaria, né? Ajudar o padeiro a abrir a boca do forno lá, né? Para ele tirar o pão ou colocar o pão. Para poder ganhar. Eu lembro que na época eram uns R$ 3, R$ 2 que eu ganhava na semana. Mas servia muito, né? Sim, Era com uma certeza. ajuda, né? Compartilhar um alimento dentro de casa. E foi muito doloroso, né? Muito sofrimento. Mas o Senhor sempre estava cuidando de nós, né? Mesmo com a perda do nosso pai. E teve uma época que a minha mãe passou também, né, por um processo e às vezes a gente passou mais de 20 anos também morando de aluguel e minha mãe às vezes era bebia, né? Bebia, e isso às vezes dificultava muito, né, na nossa vida. E eu fui crescendo, eu lembro que eu tinha uns 7 anos de idade, às vezes quando tinha caruru lá na Bahia, né, às vezes é, eu tinha 7 anos de idade, às vezes eles chamavam as crianças que tinham 7 anos de idade, 7 crianças, e colocava numa roda. E caruru é o quê? Caruru. Caruru, eu acho, né, segundo eles, é uma festa, né, que eles fazem, né, para São Corme e Damião, né. Todo ano eles fazem essa celebração, né, e eles colocam ali uma roda, né, de criança de 7 anos de idade. Tem que ser Olha. só criança de 7 anos, né, para comer aquele caruru, para participar da roda, né. A caruru é é tipo uma festa, tipo uma festa de tradição. E aí tem alimento, aí eles dão como é isso? Eles fazem tipo uns vatapá e coloca dentro de uma bacia e você come aquilo, aquela comida e eu acho que isso mais é um ritual, né? E eu via muito sangue, era sangue de galinha que eles cortavam e derramava, vendo tudo isso, né? Essas oferendas, vendo pessoas costurando boca de sapo, ver pessoas matando galinha preta, né? E fazendo mistura lá com farofa. E meu avô também, ele mexia com essas coisas erradas, né? Ele tinha um altar dentro da casa dele, né? Com várias imagens. Seu vô? Meu avô. Eu cresci vendo tudo isso, eu vendo ele trabalhar. Eu pequeno, eu via, eu lembro de tudo isso, né? No caso, ele era católico também. Era católico, ele era católico e ele mexia com essas coisas, né? Ele tinha um altar, né? E eu via muitas vezes ele fazendo as misturas lá das coisas que ele fazia para botar nas encruzilhadas ou nas matas virgens, né? Que ele levava, né? E às vezes à noite também ele saía e é assim, né? É um pacto, né, que ele fez e infelizmente, né, a família acaba sendo atingida por causa Sim, disso, com né? certeza. Família, uns era viciado em bebida, uns era viciado em droga, e a gente não sabia porque a família passou por tudo isso, né? Isso é um pacto, né, que eles fazem, né? Sim. Então isso já vem já da família, né? Aí eu lembro que o meu irmão, né, ele foi e destruiu, né, o altar que o meu avô tinha. Seu Ele irmão. quebrou tudo, No todas as caso, imagens. você tinha irmãos, só homens, ou também tinha irmãos, irmãs e irmãos? Ou era tudo irmãos? São 5 irmãos, homem, né, comigo, e 2 irmãs. Ah, 2 irmãs. Esse irmão que quebrou esse altar meu, ele mora em São Luís do Maranhão, né? Quebrou esse altar, né, do meu avô, que diga, do seu perdão, avô, né? né, do meu avô. Destruiu lá as imagens, aí tocou fogo, aí quando ele destruiu as imagens, que ele destruiu os altares, aquelas coisas, né, que meu avô tinha lá dentro do quarto dele, aquelas moringas, né, que colocava água, né, para o São Corme Damião, colocava bala, né? E é verdade, colocava água na moringa e ela secava, né? Segundo eles, eram os caboclos que
bebia, né, a alga e chupava a bala, né, que ficava só o pacote, né, só o papel em Meu cima. pai. Segundo eram os caboclos, né. Eu tô falando isso porque eu sei do que eu tô E falando, né, você viveu, né? do Você que eu falou. vivi e eu sei de toda a verdade, né. Mas depois que o meu irmão, né, quebrou esse altar, destruiu esse altar e a nossa família foi se libertando, né, dessa idolatria. Eu era uma pessoa que eu me prostrava diante de uma imagem, e, né, eu orava, né, acreditava que aquelas imagens curava, que aquelas imagens protegia, né, a minha vida. Você tinha alguma devoção para algum tipo de imagem, assim? Tem uma santa, né, que é conhecida como Santa Luzia, que era a santa assim, que eu mais tinha assim devoção, né? Acreditava muito, né, que ela tem assim um prato e tem dois olhos. Segundo, né, é uma santa que cega as pessoas espiritualmente, né? Por isso que tem os dois olhos assim, tipo num prato, Meu que se pai. segura assim na mão. É como se fosse espiritualmente, né, que cegava as pessoas, que cegava as vidas, né? Aí eu sempre me prostrava diante dessa imagem, diante desse quadro, né? E orava e pedia proteção, porque realmente, né, eu vendo, cresci no meio de uma família Foi que repassado, né? foi repassado, né, de geração em geração. Então eu acreditava, né, não era aqueles católicos de estar em missas, frequentando todos os domingos, mas vinha seguindo a mesma tradição que a minha família vinha seguindo há muitos anos, Sim. né? Mário, você tinha compartilhado aqui que seu avô, né? Ele tinha. Uhum. Ele era perturbado pelos espíritos, né? Era. Conta aí pra nós. O meu avô, a minha tia, né, primeiramente a minha tia, ela ficava tipo doida, né? Com problema mental. E era. Mas isso era espiritual, né? Isso era espiritual. Porque o meu avô, ele teve que ver esse processo todo, né? Esse sofrimento todo da minha tia, né? Uhum. E eu lembro que a gente levava ela para casa de pai de santo, né? Para que aquele espírito de loucura saísse da vida dela, né? Que ela ficasse. Como muitos anos atrás acontecia, toda a vida acontecia isso, realmente levava e às vezes ela ficava melhor, né? Mas dessa última vez piorou, né? Eu lembro que a gente foi para essa casa desse pai de santo. Sim. Eu lembro que quando a gente chegou lá na casa desse pai de santo, ele não olhou para trás, ele ficou sentado de costa e ele disse que não podia atender, que não podia fazer o trabalho. Então ali era já o inimigo preparando para ceifar A vida dela, a né? vida dela. E meu avô teve que ver todo esse processo, o inimigo tirando a vida dela, o inimigo enforcou ela, matou ela, né? E ele deitado numa cama, ele ficou paralítico, só a pele e o osso, né? Porque assim, quem faz um pacto com o inimigo, né? O próprio inimigo vai levar. Se não Uhum. aceitar Jesus Cristo, se não fazer uma aliança, né? Com o Senhor Jesus Cristo, né? Que só Jesus Cristo pode quebrar toda a Sim. aliança do mal, né? Todo o pacto do mal, né? Só a pessoa de Jesus Cristo que pode quebrar toda a É maldição, né? verdade. E infelizmente ele não partiu para esse lado, né? Do lado da verdade, que é Cristo. Sim. Aí ele ficou paralítico numa cama por muitos anos, sofrendo, e ficou só pele e osso, levava para o médico. Eu era a pessoa mais sadia do mundo. Mas aquela paralisia ali era espiritual, Tá vendo aí, entendeu? gente? O quanto é sério, né, Mário? É, o mundo é espiritual, né? E assim, essa história de que espíritos têm um poder sobre a matéria do corpo é verdade. Porque a Bíblia relata que uma mulher, né, passou um monte de tempo curvada ali, mas era algo espiritual. E Jesus expulsou aquele espírito daquela mulher, aquela mulher voltou ao normal. E ali não era algo que procedia da saúde, porque ela tinha ficado com problema, não, mas é porque era um espírito que estava ali sobre ela, colocando aquela enfermidade, né? E como você está falando sobre o seu avô, que ele estava daquela forma, passando aquele processo, mas espiritualmente, né, sendo perseguido pelas trevas, porque o diabo, ele é assim, ele serve a pessoa, mas também quer um retorno, e quer o principal, que é a nossa alma, né? Com certeza, eu lembro que muitas das vezes ele estava deitado na cama, né? E ele ficava pedindo para os demônios soltar, né, a perna dele, né? Porque os demônios, segundo ele, quando ele gritava, os demônios queriam levar ele, né? Ficava puxando a perna dele, ele ficava pedindo, me solte, pedindo para os demônios soltar a perna dele, o próprio diabo, né? Porque assim, quem faz aliança com o inimigo, né, ele vem e leva a alma, né? Uhum. E quando a gente faz aliança com Cristo,
ele leva nós para o céu, né? Para Ô, o glória. paraíso, né? Mas o inimigo não, o inimigo ele leva para o inferno, né? É tanto que quando aquele rico ele vai morrer, né? Ele vai acordar logo no Hades, né? No Sim, inferno, né? E o Lázaro não. Os anjos levaram para o seio de Abraão, né? Então, o inimigo leva para o inferno e os anjos, né, levam para o seio de Abraão, como fez sim, com Lázaro, né? Continuando a história, aí meu avô passou, né, por esse processo, né, vendo a filha morrer, aí depois ele veio a falecer, né, naquele sofrimento, né, sim. naquela cama, sem nenhum tipo de enfermidade, paralítico, né, ia por médico, o médico não dava nenhum diagnóstico de doença de nada, era a pessoa mais sadia do mundo, né, Sim. e eu cresci vendo tudo isso, né, aí quando foi no ano de 2009, mais ou menos, aí eu viajei para Camaçari, né, uma cidade que tem lá na Bahia, uma cidade metropolitana, aí eu fui trabalhar com o esposo da minha prima, Elisângela, né? Eu queria até mandar um abraço para Elisângela, Ô, né? glória. Elisângela é uma pessoa de Deus, né? Um abraço para Amém. ela, né? E comecei a trabalhar, mas o esposo dela, aí ela foi me levando, né, para as reuniões da IURD, né, que é a Igreja Universal, né? Os domingos de manhã cedo, às 7 horas da manhã, às terça-feira, né, que era às 7 horas da noite, né? E o dia que eu mais gostava, por incrível que pareça, né? Era o dia de terça-feira, que era o dia do banho e do descarrego, né? Quando o Eita. pastor fazia uma oração forte lá, né? E tinha pessoas que realmente tinham medo de ir, né? Com medo de se manifestar, mas por incrível que pareça, era o dia que eu mais gostava, né? Porque ali já era o trabalhar de Deus, já era um chamado Sim. de Deus, Deus já vinha trabalhando na minha vida. Eu vim algumas vezes antes, né? 2007, mais ou menos, 2008, visitando. Mas quando eu fui para Camaçari, eu comecei a me aprofundar mais, a ir mais à igreja, a conhecer mais a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela penetra, né, na nossa alma, no Aleluia. espírito, nas juntas e medula. Então, é uma semente que estava sendo lançada na minha vida, né? Na Sim. minha vida, e eu fui indo para as reuniões, mas ela, né, ela foi me levando ali, orando por mim. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, né? E eu lembro que numa quinta-feira eu estava assistindo um culto de frente de uma igreja que tem lá próximo, né? Da igreja Assembleia de Deus, né? Que eu lembro que isso foi no culto de quinta-feira, que fica do lado da casa dela, da minha prima. Aí eu lembro que chegou um casal, né? Lembrando também que eu fui uma pessoa, Emanuel, que não gostava de crente, né? Olha Eu aí. fui uma pessoa que não, por incrível que pareça, que eu não gostava de crente, criticava os crentes. Eu lembro que os crentes chegavam lá em casa para orar, né? Os pessoal da IURD chegava lá. E o pior de tudo é que eles só iam mais na hora que eu queria tirar uma cochilada, né? Aí eu não gostava, né? E chegava lá para orar e eu me escondia dentro do quarto. Só saía de dentro do quarto quando ele saiu, né? Quando ele saía, né, de dentro do quarto, aí eu saía. Eu ficava, esses crentes não vão sair, não. Eu dizia que crente fazia zoado, fazia barulho, né? Era zoado dentro. Eu não gostava de crente, eu esculambava os crentes tudinho, né? Isso eu falo com toda certeza, né? Sim. Que eu não gostava de crente, né? Quero dizer, né, que as orações, né, que os irmãos fizeram lá, Sim. nada foi em vão, né? E Deus já vinha trabalhando ali, quebrando as maldições, porque a Sim. oração ela tem poder, né? É verdade. E cada oração que os irmãos fez ali, orando pela minha família, né, pela vida da minha mãe, e para glória de Deus, né, a gente foi se libertando alguns da bebida, da Sim. droga. Aí eu lembro que numa quinta-feira eu estava lá assistindo o culto, aí chegou um casal. Chegou um casal e ele estava, eu acho que ele estava bêbado, né? Eu tinha consumido bebida alcoólica. Esse Só um caso momento aqui. Mas aí, você já tinha confessado o nome de Jesus? ainda não. Ah, É um processo, eu tô sim, sim. começando, né? Encaminhando, né? Até onde. É um quebra-cabeça. Vai, Glória a Deus. retorne aí, retorne aí. Aí chegou esse casal e entraram lá dentro da igreja. Só que a mulher do rapaz, ela entrou rodando dentro da igreja, que ela parecia um peão. Nunca tinha visto uma coisa daquela na minha vida, né? Ela entrou rodando dentro da igreja, igual um peão. E ele entrou normal, né? Aí quando chegaram lá de frente, né, da igreja, os irmãos começaram a orar, a repreender o espírito maligno que estava na vida dela, né? Aí eu lembro, né, que ela saiu e ficou ele, né? Aí quando ela chegou de frente da igreja, ela falou bem assim: a legião de demônio que estava na minha vida tá nele agora. Aí ele ficou lá de frente do altar, que ele abria o olho,
Que a bola era mais ou menos assim, o olho dele que ficava, mas ele botando a língua pra fora. Parecia um bicho. Misericórdia. Parecia um bicho mesmo. Era um bicho ali, um demônio feio, né? Aí eu lembro que os irmãos começaram a repreender, né? A legião que estava na vida do esposo dela, né? Começaram a repreender em nome de Jesus, começaram a repreender. Aí, do jeito que ela entrou rodando, ele saiu rodando. E saiu rodando. Aí, quando chegou lá de frente, assim, mais ou menos da janela, né? Da igreja, que Uhum. lá tem várias janelas assim ao redor, né? Eu creio que os irmãos vão assistir e vão lembrar disso, desse episódio. Aí eu lembro que o pastor, o obreiro, ficaram a repreendendo, né? Com a mão assim estirada. Eu lembro que o demônio ia dar um murro no pastor. Acho que era pastor, eu acho. Quando ele levantou a mão para dar um murro no pastor, né? Aí veio um sobrenatural de Deus, né? E lançou aquele homem longe, assim, derrubou ele assim, um sobrenatural, que nem 4, 5 homens poderia arremessar ele, né? No caso, Sim. né? Aí pronto, aí foi a partir desse dia, né? Dessa situação que eu vi, né, que eu comecei a crer mais, né, no Senhor. Eu comecei a crer mais nos crentes, eu comecei a crer mais no poder do sobrenatural, eu comecei a crer mais no Senhor Jesus Cristo. Eu comecei a acreditar mais, eu Glória a comecei a Deus. escutar mais louvores, a me aproximar mais de Deus, né? E isso foi em 2010 esse acontecimento, né? Eu fui para lá em 2009, em 2010. Aí eu comecei mais a acreditar. Eu fui, voltei para Euclides da Cunha, né, da onde eu sou. Aí eu teve uma oportunidade no mês de novembro de 2010, no dia 25 de novembro, para me viajar, né, para Uhum. trabalhar em um parque de diversões, né. Sim. Aí eu fui, viajei para esse parque de diversões, né, que é muito conhecido, né. Ele sempre arma aqui, né, em Fortaleza. Aí eu viajei para trabalhar no parque, né. Aí eu fiquei rodando, 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 né, os estados aqui do Nordeste, algumas cidades aqui do Nordeste, rodando, rodando. Aí foi onde eu conheci a minha ex-esposa, né? A gente passou um tempo junto, aí depois a gente se separou, né? Uhum. Eu mais a minha ex-esposa. Aí eu lembro que foi no ano de 2017, todos os anos, né? Isso eu vim pra cá, né? Morar em 2013, né? Aqui Sim. em Fortaleza. Aí quando foi no ano de 2017, mais ou menos, eu fiz um propósito com Deus, né? Certo que toda a virada do ano eu ia para casa desse colega meu, a gente ia tomar uma cerveja, comer aquele churrasco. Toda virada de ano eu ia para lá, né? Toda virada de ano mesmo eu ia para lá. Mas só que dessa vez eu fui para casa dele. Mas eu já fui com outro propósito, né? Eu falei, Senhor, nesse ano de 2017 eu vou fazer um pedido ao Senhor. Eu cheguei, me ajoelhei. Eu falei, Senhor, nesse ano de 2017 para 2018, eu não vou beber. Olha aí. Eu não vou beber. Esse ano de 2017, na virada do ano, quando faltar 10 minutos para dar 12 horas, eu vou me ajoelhar e vou orar. Glória a Deus. E a oração que eu fiz, né, para Deus foi essa: Senhor, que nesse ano de 2018 eu vá para os teus caminhos. Glória a Deus. Foi a oração que eu fiz de 2017 para 2018, eu lembro. Foi impactante demais, né? E eu não bebi realmente, eu não toquei bebida. E esse colega meu, né, que é o Wagner, ele me respeitou nesse dia. Ele Sim. da Bahia, tu não ficou insistindo em nada, né? Ele respeitou o meu momento, né? Falei para ele que não ia beber e realmente não bebi. Aí fiz essa oração, Senhor, que nesse ano de 2018 eu vá para os teus caminhos, Glória a né? Deus. Isso já foi a mão de Deus me tirando de lá da Bahia para me trazer para cá, Sim. né? E a sua alma já clamando por Jesus, né? Foi. Aí fiz essa oração. Aí quando foi no mês de maio, mais ou menos, né? Aí eu fui para uma igreja aqui, muito conhecida aqui em Fortaleza, né? Que fica na Rua Soares. Aí eu fui para lá, eu sempre tava indo lá, já caminhando aos poucos, visitando lá, né? Sim. Aí eu comecei a ir sozinho. Tinha um colega meu que ele me convidava de vez em quando para ir para lá. Aí eu comecei, aí quando ele, para tu ver como é as coisas de Deus, o chamado de Deus, né? Porque Deus, ele realmente, como está em Salmos 37, né? Versículo 4, ele fala assim: deleita-te no Senhor e ele te concederá o desejo do teu coração, né? Glória a Então Deus. Deus ali já estava vendo o desejo do meu coração, né? Que era para ir para os caminhos dele, né? Você deu ali a Deus um acesso, né? Porque você tá falando, Senhor, que nesse ano de 2018 eu possa estar nos teus caminhos. E ali Deus começou a preparar cada vez mais o seu coração.
e lhe cercar, né? Porque ali você já estava tendo encontro com pessoas cristãs, É verdade. convites, né? O rapaz lhe respeitou, não lhe ficou incentivando a beber. Então, Deus já estava preparando o momento para você se entregar para ele. Porque, na realidade, é como se você já estivesse falando assim, a minha vida já é tua. É Porque verdade. realmente foi isso, praticamente, né? É verdade, né? Eu fiz esse pedido aí. Quando esse rapaz que eu frequentava mais isso eu não tinha nem aceitado Jesus ainda. Eu estava Sim, apenas visitando, né? Aí quando ele não ia, quando ele não queria ir, eu ia sozinho. olha aí. Eu ia sozinho. Aí eu lembro que teve um dia, né, que eu tava lá, né, assistindo o culto e tal, e na hora do apelo, né? Aí chegou um irmão pra mim. Ei, irmão, bora! É a sua vez, irmão. É você mesmo, e eu fazendo de conta que nem tava ouvindo. Virando o Uhum. rosto, sério mesmo. Eu fazendo igual os irmãos lá atrás, escondendo lá dentro do quarto pra ninguém me ver. É você, irmão. Eu chamo umas 10 vezes, né? É você mesmo que eu tô chamando, e eu fazendo de conta que nem tava ouvindo, né? Mas eu sabia que ele tava me chamando. Uhum. Aí eu fui, tem uma hora que eu fui e virei o rosto pra ele, né? Ele, é você, bora. Hoje é o dia. Aí eu fui lá pra frente, né? Aceitei Jesus. Aí chegou lá na frente, né? Eu fui e tal, né? Me ajoelhei e tal. Mas me levaram lá para uma sala, confessei o nome de Jesus e tudo, me levaram lá para uma sala. Mas quando cheguei em casa, bateu a consciência, né? Eu falei, não, não foi de coração. Eu não aceitei de coração. E a palavra de Deus vai dizer, né, que não é nem com força, nem Sim, com violência, mas pelo Espírito de Deus, né? glória a Então Deus. ali não foi uma conversão, um aceitar de Deus, né, de todo o coração, né? Eu não tinha realmente 100% aceitado Jesus de coração. Sim. Foi um pouco assim por impulso, né? Aí eu cheguei em casa, bateu aquela. Eu falei, rapaz, tá errado. As coisas de Deus não é assim. E eu sou sem crente ainda, né? Uhum. Isso não é as coisas de Deus, não é dessa maneira. Tem que ser de coração, tem que se entregar por inteiro. Tem que se entregar de corpo, alma e espírito. Aí eu Aleluia, botei assim, Jesus. eita glória a Jesus. Você tem a presença de Deus. Eu coloquei assim no meu coração. Falei, mas domingo eu vou lá sozinho. Eu mesmo vou lá na frente. Eita glória! Glória a Deus. Aleluia, Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Aí eu cheguei em casa, mas domingo eu vou lá. Eu vou lá e eu mesmo vou lá na frente na hora do apelo. E ansiedade para chegar domingo. Eu passei a semana toda ansioso, né, para chegar domingo, para mim chegar, né, e até o altar do Senhor. Aí eu fui. Emanuel, foi totalmente diferente, mano. Quando chegou Acredito. lá, eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aleluia, Jesus. Algo tremendo, sabe? Aquele refrigério na alma e eu comecei a chorar, me quebrantar ali na presença de Deus. Glória a Deus. Eu comecei a chorar porque ali eu me entreguei de corpo, alma e espírito, aí eu estava me lançando totalmente nos pés do caminho do Senhor. Aleluia, Estava me Jesus. entregando ali, é por isso que Jesus fala, né, em Apocalipse, capítulo 3 versículo 20, né? Eis que estou à porta e bato. Sim. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, né? Então ali Jesus já estava batendo na porta, né? Eita Né? glória. Glória a Deus, e eu abri meu coração para ele, aceitei Jesus ali, confessei, chorei, me alegrei ali na presença. Não teve coisa melhor que eu fiz na minha vida, né? Aí Acredito. aceitei Jesus, aí contar um pouco das maravilhas, né, das experiências que eu tive Sim. depois, né, de aceitar Mas Jesus. bem rapidinho, foi assim, foi difícil para você abandonar o pecado em si? Ou teve algo assim que você foi rápido em renunciar? E algumas coisas você teve aquela guerra entre a carne e o espírito em relação sobre a dificuldade de renunciar? Teve algo ou foi instantâneo? A dificuldade não foi tão grande assim, tipo assim, porque, assim como eu falei pra você, que eu não era tão aviciado assim, às vezes quando eu tomava cerveja, mas era de 2 meses, 3 meses, eu não era tão aviciado, né? Uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade, né, de renunciar, foi o futebol, né? Porque eu gostava muito de jogar bola, estar mais os irmãos, mais os ímpios um pouco, né? E Sim, nós sabemos que ali no futebol, né, tem bebida, às é. vezes tem droga, né? Tem que E, vigiar, e né, a querendo ou mente. não, a gente que quer vir para os caminhos do Senhor, a gente tem que renunciar, né? Sim, Jesus ele fala assim, né, em Mateus, né, 11:20, ele fala assim: Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, né? Ali Jesus ele tá chamando a gente do jeito que tá, né? Com nossos pecados. Aí sim, quando ele fala assim: Aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e negue a si mesmo, né? Então sim. tem que ter uma renúncia. Aí eu tive.
Que renunciar, né, o futebol foi um pouco difícil, né, de renunciar, porque praticamente a semana quase toda eu estava jogando bola, né, e tive que renunciar a algumas amizades, né, porque realmente a gente tem que renunciar, assim, a Sim, amizade com de certeza. convivência, né, não deixar de falar, né, porque todos nós somos filhos de Deus, não deixar de falar, né. A vigilância em si, né? Eu tive muito essa vigilância, né, de estar no meio de pessoas, de amizade, certos amigos, né, e eu tive muito essa vigilância, né. Mas eu me lancei, me entreguei de verdade para Deus, eu começava a orar, eu começava: "Senhor, e agora para aprender a orar?". Uma pessoa que vinha de outra religião, né, Sim, outras origens de outros costumes, orações, né? né, outros costumes. E agora para aprender a orar? Aí eu comecei a ir para o círculo de oração, Eita glória. né, ia para todos os cultos na semana, não perdia. Eu me entreguei para Deus, né, eu lembro Glória a que Deus. eu orava de 12 horas, eu ficava a noite todinha 12 horas, até 4 horas da manhã orando, lendo a Bíblia Sagrada, eu jejuava e comecei a me entregar para Deus verdadeiramente. Aí foi mais ou menos com um mês, eu fui batizado com o Espírito Santo, né. Eita Glória a Jesus! Deus. Com o mês de conversão, né, Glória eu a fui Deus! batizado com o Espírito Santo, foi uma experiência maravilhosa. Você que está aí, né, que tem esse desejo, né, de ser batizado pelo Espírito Santo, né, Verdade. almeja, busque, né, porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que procura encontra, né, aquele que busca acha, né. Por isso que Deus fala assim: "Eu amo os que me amam, os que Oh, me buscam de glória. madrugada me acharão", né. E fala assim: "Buscareis e me achareis, quando me buscarem com todo o vosso coração", né. Sim. Então tudo é uma busca, né, a gente tem que buscar, né, e não tem palavra, né, essa experiência que eu tive de ser batizado pelo Espírito Santo, né, é um sobrenatural que não tem explicação. Sim. Amém? Glória a Glória a Deus. Deus. Mário, no seu processo, assim, que você passou, né? Depois que você se converteu, o que foi que você mais fez? Porque, tipo assim, tem pessoas que, eu me entreguei a Jesus Cristo, eu fiz tanto de jejum, eu li muita Bíblia, como você falou, fui muito pro ciclo de oração. Eu tô falando sobre isso para você aconselhar as pessoas que estão se entregando agora para Cristo, o que elas é bom, aliás, o que é bom elas fazerem, né? Depois que se converteu a Jesus, para elas poderem se aproximarem mais de Deus, né? É aquela coisa, né, você tem que para você, se aproximar de Deus, você tem que se aproximar com pessoas que é de Deus. Sim, Então, quando a gente é novo convertido, a gente tem que estar perto de pessoas que é de Deus, pessoas que te incentivam a buscar. Se você não ficar perto de pessoas que são homens e mulheres de Deus, é um meio complicado, é difícil, né? sim. Você tem que estar ali participando das orações, ou ir para monte, né? Palavra, jejum, oração. A gente sempre tem que estar buscando para se fortalecer espiritualmente, né? É Para ter verdade. uma vida de santificação, né, com o Senhor Jesus Cristo, né? Sim. E Mário, qual foi assim uma experiência que mais lhe impactou depois da sua convenção? Algum momento assim que você viveu com Deus, que você possa estar compartilhando, né? Porque as nossas intimidades com Deus nem sempre a gente compartilha, mas assim, algo que você fala assim, não, isso aqui eu vou compartilhar. Essa experiência que eu vivi com Deus foi algo tão impactante que as pessoas precisam ouvir. Tem alguma? Rapaz, teve uma vez que eu estava orando em casa, isso era mais ou menos 1 hora da tarde, isso. Isso foi no ano de, acho que foi 2020, né, da pandemia. Eu estava orando dentro do quarto, né, em casa, e eu comecei a orar, né, comecei a orar e eu nunca tinha visto na minha vida um sobrenatural tão grande. O Senhor começou a me levar em espírito em vários países mesmo. Eu lembro que Deus ele me fazia ver muitas pessoas com máscara. Isso a pandemia, né, a Covid não tinha vindo aqui pro Brasil ainda, né? Sim. E me fazia levar em vários países mesmo. E eu via muitas pessoas com máscara e como se fosse tipo assim com uma placa assim, né, com o nome luto. É. Deus me levava em vários lugares mesmo, em vários lugares. Eu nunca esqueço dessa experiência. Eu nunca tinha tido uma experiência tão tremenda como essa. Em vários países, né? Em todos os lugares que Deus me levava, sempre aparecia pessoas com a máscara e com o nome luto.
Aí Deus me fez entender que muitos países, não só a China, né, ia passar por esse momento de luto. E realmente aconteceu e foi tremendo essa experiência, porque Deus assim ele me levou em espírito, né? Sim. Igual o Senhor fez com Ezequiel, né? Levou em espírito e mostrou assim vários países mesmo, vários lugares Deus me levou. Foi tremendo essa experiência, assim. Muito tremendo mesmo, viu? E compartilha aí pra nós aquela experiência que você me contou uma vez, do rapaz do monte, que você caiu Ah, no glória a monte. Deus. Mas foi muito tremendo, né? Eu não sei se ele lembra, né, disso. E foi um dos momentos mais difíceis que eu passei, né, na minha vida. É uma tempestade muito grande que eu passei na minha vida, assim, com Cristo, né? Foi a perda da minha mãe. Foi uma coisa que me abalou muito, né? E foi tremendo. Abalou muito, mexeu com a minha estrutura, assim, espiritual, né? E eu fui pra Bahia, né? Minha mãe ela sofreu um AVC, né? E passou uns 10 dias internado, 12 dias. Aí eu viajei pra lá, larguei serviço aqui, trabalho, fui pra lá ficar com ela lá, né? Juntamente com meus irmãos, né? Que eu amo muito meus irmãos. Queria dizer pra vocês, irmão, que Ô, glória. eu amo muito você, né? A gente sabe o que a gente passou, né? Cada um da gente. Por isso que a gente se ama, a gente somos unidos, né? Aí eu fui, viajei de moto e tal. Aí eu voltei, né? Quando eu tava chegando aqui em Fortaleza, eu recebi a notícia, né? Recebi a notícia que a minha mãe, ela tinha falecido. Aí isso mexeu muito comigo, né? Com a minha vida espiritual. E passou mais ou menos um mês e pouco. Aí o gerente ele foi, me deu férias, né? Deu férias, onde eu trabalhava. Aí eu viajei novamente para Bahia. Aí um certo dia eu fui pro monte lá na Bahia. Aí quando eu cheguei, que eu ia chegando lá no monte, aí eu avistei um homem deitado, né, em cima de uma pedra lá que tem nesse monte. Aí eu fiquei pensando ali, será que ali é crente? Será que é um ímpio? Porque aquilo ali. Eu tinha um homem deitado tirando uma cochilada lá. Aí eu cheguei, né? Comecei a louvar os louvores da harpa cristã. De repente ele se levantou e começou a louvar juntamente comigo, né? A gente começou a louvar, começamos a orar, tiramos a palavra, né? E ele começou a se abrir comigo. Ele começou a dizer, varão, tem momentos que eu venho pra cá, pra esse monte, só pra chorar. Isso eu tava descendo, mas ele começou a se abrir comigo. Só pra chorar. Tem momentos que quando eu chego aqui, tem momentos que eu saio de casa porque eu não aguento ficar em casa, né? Eu venho pra cá só pra chorar. Aí ele disse, há um tempo atrás, né, ele tinha perdido o filho dele, que tinha 3 anos de idade, mais ou menos. E ele disse que dele, quando tinha perdido o filho dele, às vezes ele ia para um monte só para chorar. Ele disse que num certo dia estava numa cidade, né, pregando a palavra de Deus e recebeu a notícia que o filho dele tinha falecido, né? Aí ele me falando lá e contou, né, que chegou 3 usuários de droga, né, chovendo assim ele no meio da rua, né, chorando. Aí chegou 3 usuários de droga, né, e abraçaram ele e começaram a chorar também, juntamente com ele, né? Forte. E isso eu triste, isso eu angustiado, e começaram a chorar e depois saiu dois, ficou um, né? Aí o que ficou falou bem assim com ele. Eu sei o que é que você tá passando. Eu passei por tudo isso aí que você tá passando. Eu era como você. Eu era pregador da palavra de Deus e eu perdi uma filha. Eu perdi uma filha e depois que a minha filha faleceu, eu me afastei do caminho do Senhor. E hoje eu estou aqui usando droga, né? Bebendo. Depois perdi a esposa. Aí perdeu a esposa e toda essa maneira, né? Aí ele disse que quando o varão, né, que começou a falar para ele, tava contando testemunho, né? Deus começou a falar com ele. E começou a dizer, olha, se você sair dos meus caminhos, vai acontecer com você o que aconteceu com ele. E ele me contando esse testemunho. Aí Deus foi e falou comigo também. Olha aí, que Aí forte. Deus fala bem assim comigo da mesma coisa. Olha, se você sair do meu caminho, vai acontecer com você o que aconteceu com o usuário de droga que contou o testemunho para ele. Eu falei, eita Jesus, glória a Deus, Jesus. Aí eu sei que quando chegou lá embaixo, eu abracei ele, ele chorava, eu também chorava. Eu falei, varão, eu não sei se é pior, a tua situação eu acho que é pior do que a minha, porque perder um filho não é brincadeira, né? Eu perdi a minha mãe, eu tô aqui sofrendo, né? Mas Deus tá cuidando.
Aí eu sei que eu abracei a ele, comecei a chorar também. De repente caiu uma glória de Deus assim tão grande ali nas nossas vidas ali, eu comecei a profetizar para ele, né? E Deus começou a falar através da minha vida, né? Que a alegria, né, ia chegar para casa dele novamente, né? Glória a A alegria Deus. do Senhor ia chegar para casa dele novamente. E Deus falava bem assim para ele, olha, a glória da última casa será maior do que a primeira, né? E Deus estava dizendo assim, se eu quiser eu te dou dois, vou eu te dar dois filhos. E realmente, né, o Senhor concedeu, né, à esposa dele duas filhas gêmeas, né? Sim. A glória foi maior e a alegria chegou, né, na casa Glória dele, a né? Deus. E esse testemunho foi muito impactante. E eu passei por muitos desertos e tinha momentos que eu falava com Deus, Senhor, e agora para onde é que eu vou, Senhor? Eu me lembrava, né, dos discípulos que pararam de seguir a Jesus. E Jesus fala para os outros, né? Vocês querem também se retirar? E Pedro fala, para queremos, Senhor. Tu tem a palavra de vida eterna. Glória. Então, por isso que é bom a gente estar meditando na palavra. A palavra do Senhor tem que estar no nosso coração, porque a palavra, ela renova a fé, ela, né, ela edifica a nossa vida, nos fortalece. Tudo é a palavra de Deus, né? Então, isso foi um pouco, né, do meu testemunho, né? Espero que pessoas, vidas possam ser edificadas, restauradas através desse testemunho, né? E eu estou aqui de pé porque, primeiramente, pela graça e a misericórdia do Senhor Sim. Jesus Cristo, né? Eu passei por tudo isso, passei por vários desertos, por várias situações, né? Mas Deus sempre está cuidando de mim, né? Glória a Deus. É muito forte, viu, Mário, seu testemunho. E a gente conseguimos entender, né? Que hoje você não precisa estar prostrado diante de uma estátua, diante de algum santo para falar com Deus, para receber de Deus. Até porque esses santos, né? Que algumas pessoas se prostram diante, são pessoas que, por exemplo, Maria. Maria foi uma grande mulher de Deus, né? Com certeza. Que viveu experiência muito tremenda com Deus e que foi escolhida por Deus, mas foi uma pessoa humana, assim como eu e você, É verdade. a qual ela não pode fazer nada por mim e nem por você. Somente Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, ele faz parte de Deus. Jesus e Deus é a mesma coisa, porque não tem como separar Jesus de Deus. Então, a adoração, a devoção das nossas vidas, a entrega das nossas vidas tem que ser exclusivamente para Deus. Essa é uma realidade. É verdade. É uma realidade porque a gente vê o testemunho do Mário. O que o Mário passou é um testemunho de uma realidade. Então, acordem para a verdade. Procurem conhecer a verdade, que é somente Cristo Jesus. Se você se permitir ser liberto de tudo isso que você possa estar vivendo, alguma cena que o Mário viveu, é só procurar Jesus Cristo, né, Mário? É verdade, né? Porque só Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Como você falou, Emanuel, que Deus, Jesus é Deus, né? Como fala em João, né? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Era Deus. Deus. Daí na carta do apóstolo João também fala, né? Que três são que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Filho e Espírito Espírito Santo. Santo. E os três são um só. Oh, Então glória. Jesus é a porta, né, para a gente ter acesso ao nosso Deus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente entende que a verdade instrui para o caminho da salvação e da vida eterna. Sim. E fora que Jesus Cristo, ele não está obrigando ninguém a seguir a ele. E nem nós estamos aqui para obrigar vocês. Se vocês quiserem permanecer nessa prática ou em outras práticas, pode permanecer. Mas estamos aqui para alertar, né? É verdade. Repassar o que a gente conhecemos, que foi Cristo Jesus, e estamos falando dele, porque somente Jesus. Adore, ame, busque somente a Cristo, porque adorando a Cristo, louvando a Cristo, está louvando o Pai, né? Porque o Filho revela o Pai revela o Filho. Então, somente Jesus que é digno de adoração e de louvor, porque ele é divino, ele é poderoso. Mário, eu queria pedir a você para que você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, se você tivesse uma oportunidade de falar algo para o mundo, o que você falaria?
olhe para essa câmera aqui e deixe uma mensagem aí direcionada pelo Espírito Santo Ô, de Deus. Glória, a mensagem que eu quero dizer é que tudo nessa terra é passageiro, né? Tudo nessa terra passa e muitas pessoas vivem uma vida de aparência, é uma vida vazia, né? E só o Espírito Santo de Deus ele pode preencher, né? Esse vazio, essa opressão, né? Jesus ele quer dar um fardo leve para cada um de nós, né? Você que está aí, Jesus ele fala, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então Jesus ele quer te aliviar, você que está aí, né? Trancado dentro do quarto, está na opressão, na depressão, que não conheceu Jesus Cristo ainda. Quando você realmente conhecer a verdade ela vai te libertar, né? Porque Aleluia. é só Jesus que liberta. Amém? Quero agradecer meu irmão Mário por ter vindo, ter contado o seu testemunho. Que Deus seja louvado cada vez mais, Mário, através da sua vida, viu, meu irmão? Que Deus lhe abençoe, lhe recompense por este momento tão especial. Quero agradecer, né, a sua vida, né, ter Amém. convidado, né, estar contando um pouco do meu testemunho e cada pessoa, né, que vai estar vendo esse testemunho, né, que Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Ô, glória! É forte, igreja! Se inscreva no canal e até o próximo episódio do Deus Fala Podcast! Eita Glória a Deus. glória!